pessoal, então nessa nossa aula de hoje, nós vamos ver alguns exemplos práticos sobre a manipulação de dados no banco de dados MySQL, utilizando para isso a biblioteca MySQL do PHP, tá? Bom, então eu tenho esse arquivo aqui, que em parte já está pronto, que se chama tabela.php. Por hora, esse arquivo ele só tem um código HTML com algumas regras CSS, tá? E com algumas divs e um elemento table, tá? Para não falar que não tem nada de código PHP, aqui embaixo só eu estou usando a função getDate para poder mostrar a data atual. Antes de qualquer coisa, a gente tem que startar o Apache. Como a gente está trabalhando com o MySQL, evidentemente a gente tem que startar também o MySQL. Apache MySQL startado, ok. Bom, vamos acessar aqui o localhost. E vocês vão ver que esse arquivo aqui que eu estou trabalhando, que é o tabela.php, ele só está mostrando aqui um título, né, um H1 fornecedores e uma tabela com nome, sobrenome e telefone, sem nenhuma outra informação. O que a gente vai fazer nesse exemplo é fazer a conexão com o banco de dados, tá? Buscar esses dados e exibi-los aqui na nossa tabela, tá? Então eu já tenho o banco aqui pronto. Eu estou utilizando o AD-SQL como aplicação de gerenciamento do banco de dados para acessar o banco de dados, executar rotinas SQL, poder verificar as tabelas. Pelo que eu sei, na disciplina de banco de dados vocês utilizaram o Workbench. Não tem problema, pode ser a ferramenta que vocês preferirem, tá? Então aqui eu tenho esse banco aqui que se chama loja e eu tenho aqui essas tabelas. E eu quero então me conectar a esse banco e pegar todo o conteúdo que está na tabela fornecedores. Uma coisa importante que eu preciso mencionar com vocês é o seguinte: quando vocês fizeram a instalação do XAMPP, se vocês não alteraram por padrão, no momento da instalação, ele não define nenhuma senha para o banco de dados. Então, ele define o root como usuário e a senha fica em branco. A menos que vocês tenham alterado essa configuração, o banco de vocês vai estar configurado dessa forma, com usuário root e a senha em branco. No meu caso aqui, eu alterei a senha, né, eu coloquei 1, 2, 3 aqui na senha, então eu vou utilizar isso depois para conexão. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se vocês alteraram, ou se vocês não alteraram, né, depende aí de cada caso, vocês têm que ficar atentos a isso, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer, como vocês vão ver, é a conexão com o banco. Então, se vocês não conseguirem fazer a conexão com o banco, vocês não vão conseguir fazer o resto das atividades. Então, a primeira etapa de todo esse processo de manipulação de dados por meio de uma linguagem de programação é efetuar a conexão da minha aplicação PHP com o meu banco de dados, que no nosso caso aqui é o MySQL, tá? Então fiquem atentos a isso. Se porventura vocês tiverem alguma dificuldade com a alteração de senha, não está conseguindo conectar, posta lá no fórum de dúvidas que eu tento ajudar vocês, tá? Mas então vamos lá, vamos voltar para o nosso código. Então aqui eu não tenho nada demais, só tenho aqui a tabela. E eu preciso, então, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer a conexão com o banco de dados, tá? Para fazer a conexão com o banco de dados, a gente vai utilizar a função MySQL Connect. Essa função do PHP, ela permite a gente fazer a conexão com o banco de dados MySQL. Para isso, a gente precisa passar 4 parâmetros. O endereço do servidor, onde está hospedado o banco de dados, o nome do usuário, a senha e o banco de dados, tá? No nosso caso aqui, como a gente está localhost, o endereço do servidor vai ser localhost, o username vai ser root,
A senha, como eu disse para vocês, no meu caso eu alterei, então tá 1, 2, 3. Se vocês não alteraram, vocês vão deixar em branco, vocês só vão abrir e fechar aspas, vai deixar em branco. E o dbName, ou seja, o nome do banco de dados, que no meu caso aqui chama-se loja. Então a gente vai criar essas três variáveis, server name, que vai ser o localhost, username, root, password, no meu caso aqui 1, 2, 3. É como eu disse, se vocês seguirem o padrão, vocês vão deixar assim, ó, dessa forma, tá? Como eu alterei, eu vou colocar aqui. E finalmente, o nome do banco de dados. Bom, então aqui agora a gente vai fazer o que? A gente vai criar a conexão. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de com, né, uma abreviação de conexão. Essa variável vai receber o resultado da minha função mysqli connect. Como eu disse para vocês, esses parâmetros, essas variáveis que a gente acabou de criar aqui, a gente passa como parâmetro para essa função mysqli connect. Então, para conectar com o banco, eu preciso primeiro saber onde esse banco está. Server name. Qual que é o usuário? Qual a senha? E qual o banco? Bom, e aqui a gente vai fazer um teste. Se a minha variável conexão aqui, a minha variável com, se ela não for verdadeira, por isso aqui o sinal de exclamação, quer dizer, a negação, a gente vai gerar uma exceção por meio dessa chamada aqui, die. E aí a gente vai colocar aqui, conexão falhou, 2 pontos. E aqui a gente vai usar uma outra função do MySQLi, que é o MySQLi connect error, que mostra pra gente qual que foi o erro de conexão, tá? Vamos salvar, voltar lá para o nosso navegador e vamos executar. Não mostrou nada. Se eu vir aqui e mudar a senha, deixar a senha em branco, ele deu um erro, olha lá, acesso negado para o usuário root, conexão falhou, acesso negado, tá? Bom, metade, na verdade a parte de conexão então já está pronta, só isso já faz, já está funcionando aí a nossa conexão. Toda vez que a gente estiver num script PHP e a gente tiver que fazer uma conexão com o banco, a gente vai ter que fazer isso daqui, ó. Tudo isso daqui a gente teria que escrever de novo, tá? Então, por exemplo, se eu estivesse num outro documento PHP aqui, sem ser o tabela.php, num outro documento, como por exemplo, quando a gente for editar os dados, a gente vai criar um outro arquivo. Eu ia ter que, de novo, abrir uma conexão e efetuar essa conexão com o banco. Então eu ia ficar repetindo esse trecho de código aqui, ó,
Para cada nova conexão, ia ter que repetir esse trecho de código. Isso não é uma coisa muito boa de se fazer, você ficar repetindo o código na sua aplicação. Primeiro, porque você está fazendo um retrabalho. E segundo, e principalmente, se você tiver que fazer uma manutenção, suponhamos que mudou o banco de dados e você tem que alterar o nome do banco, você vai ter que alterar isso nos diversos arquivos que fazem a conexão com o banco. Como que a gente resolve esse problema? A solução é nós criarmos um outro arquivo PHP, tá? Vamos chamar esse arquivo de conexão. A gente vai colocar esse código aqui nesse arquivo, tá? E toda vez que eu quiser utilizar esse arquivo, eu vou chamar esse novo arquivo que eu criei no arquivo atual que eu estou trabalhando. Então, quer ver? Vamos fazer só para vocês verem. Eu vou criar um novo arquivo, vou salvar ele como, eu vou chamar ele de conexão.php. E eu vou fazer exatamente o seguinte, eu vou pegar esse trecho de código aqui e vou colar aqui. Vou salvar. E o que eu faço aqui? Para mim poder inserir o conteúdo, né, o código desse arquivo aqui, conexão.php, em um outro arquivo PHP, a gente utiliza uma função que se chama require_once. Então eu faço assim, ó, require_once e passo o nome do arquivo que eu pretendo inserir, que no caso é conexão.php. Vou salvar. Pronto. Então, ó, o que eu fiz? Eu substituí o código que estava aqui no meu arquivo tabela.php, eu copiei para um novo arquivo que se chama conexão.php. E no lugar desse código, eu chamei a função require_once e o nome do arquivo, que nada mais faz do que incorporar no meu arquivo código PHP que se encontra em um outro arquivo, tá? Então, toda vez agora que eu quiser fazer uma conexão com o banco de dados MySQL, eu não preciso escrever todo aquele código, eu só vou fazer require_once, abre aspas, conexão.php, fecha aspas, tá? Então, com isso a gente evita ficar reescrevendo código desnecessário e de quebra a gente ainda ganha facilidade aí na manutenção do código, porque agora eu sei que se eu quiser alterar qualquer coisa na conexão com o banco, eu já sei exatamente qual arquivo que eu vou nesse arquivo, fiz essa alteração, automaticamente todos os outros arquivos que fazem require desse arquivo também, obviamente, vão estar alterados, tá? Bom, então a primeira parte a gente já fez, que é a conexão com o banco. O que a gente tem que fazer agora? A gente precisa criar o script, né, que vai fazer a conexão, não, que vai fazer um select na tabela fornecedores e vai retornar para a gente aí a lista de fornecedores. E a gente vai exibir aqui nessa tabela o nome do fornecedor, o sobrenome e o telefone. Bom, então feita a conexão, como vocês viram lá na disciplina de banco de dados, vocês criavam scripts na SQL. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então a gente vai criar um script SQL e vai armazenar ele numa variável. Eu vou chamar essa variável de SQL. E aqui eu vou escrever o meu script. Na verdade vai ser, eu quero o nome.
Só confirmar ver se são esses. Na verdade é de clientes. Nome, sobrenome, e-mail, código do cliente, da tabela clientes. Para mim executar, então aqui eu criei um script SQL e salvei nessa variável. Para mim executar a partir do PHP esse script no meu banco de dados, eu utilizo a função MySQLi carry. E o que eu passo como parâmetro? A variável conexão, que é essa variável aqui, certo? Que está lá no outro arquivo que a gente fez o require, e o script SQL que eu quero executar. E a gente armazena isso numa variável, que aqui eu vou chamar de result. Então aqui eu vou colocar MySQL carry, vou passar a variável conexão, que é a conexão com o banco, e o script que eu quero executar. Obviamente aqui não mostrou nada, mas se a gente vir aqui e dar um var dump em result, ele mostrou pra gente algumas informações, ó. Quantidade de linhas retornadas. Na verdade ele retorna um objeto MySQLi. Então, dessa forma aqui, a gente ainda não consegue pegar os dados. Para a gente poder pegar os dados desse objeto, a gente precisa utilizar uma outra função, que é a função MySQLi fetch assort. Quer dizer, ele vai transformar esse objeto que está armazenado aqui no result num array associativo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu quero mostrar aqui embaixo, nessa tabela, o nome, o sobrenome e o telefone dos clientes. Aqui eu vou até mudar o nome que está errado. Então, o que a gente vai fazer? Como eu disse para vocês, essa função MySQL fetch assort, ela transforma esse resultado, que é um objeto, num array, num vetor associativo, que a gente já viu como é que funciona um array associativo. Então, o que a gente vai fazer? Para cada elemento, para cada um desses clientes aqui, ó, a gente vai criar uma nova linha na tabela e exibir esses dados, essas informações, tá? Então aqui está a linha do meu cabeçalho. Então para cada nova linha a gente vai criar, para cada novo elemento a gente vai criar uma nova linha. Então nesse ponto aqui do código a gente vai, do código HTML, nós vamos inserir, vamos incorporar o código PHP nosso. Pode ser que quando a gente faça uma consulta, essa consulta não retorne nada. Então, caso a consulta não retorne nada, a gente não exibe, obviamente não tem nada para a gente exibir. E como que eu verifico se uma consulta retornou ou não alguma coisa? Notem aqui que ele mostra para a gente o número de linhas, que é 4, ou seja, eu tenho 4 registros. E se eu vir aqui no meu banco, realmente, eu vou ver que eu tenho 4 registros, tá? Então esse num rows aqui é a quantidade de linhas retornadas da minha consulta.
Então, a gente, antes de fazer qualquer coisa, é interessante a gente verificar se retornou, se o retorno do número de linhas é maior que zero. Caso não seja maior que zero, a gente não tem nada para exibir. Então a gente coloca esse bloco de código que cria uma nova linha na tabela e exibe as informações dos clientes condicionado ao número de linhas ser maior do que zero, tá? E qual que é a função que retorna para a gente o número de linhas? É o MySQL num rows. Então aqui a gente coloca uma condicional assim, ó, se. E aí aqui eu chamo a minha função MySQL. Se MySQL num rows. E aqui eu passo o result, que é o objeto que contém o resultado. For maior que zero, aí sim nós vamos exibir as informações dos clientes, quer dizer que encontrou alguma coisa. E aí, aqui a gente vai utilizar o while, quer dizer, enquanto vou criar a variável rum, que é a linha. Enquanto tiver elementos no meu MySQL, aqui eu chamo a função MySQL fetch é só. E aí eu passo aqui o meu result. O que eu estou fazendo aqui? Enquanto tiver elementos no meu result, e como que eu sei que tem elementos lá? Porque eu estou transformando aqui, ó, por meio dessa função MySQL fetch assoc, eu estou transformando esse objeto aqui result em um vetor, em um array associativo. E estou armazenando esses elementos, cada um desses elementos, nessa variável aqui que eu chamei de row, né, que é cada linha do meu script. E aqui agora, o que a gente vai fazer? Para cada iteração desse meu loop, nós vamos criar uma outra linha. Então, como que a gente cria uma outra linha? Por meio do echo. E aí aqui a gente vai passar, vai criar o nosso tr. Já vamos até fechar aqui também, para a gente não esquecer. Então aqui eu estou criando uma nova linha. E dentro dessa nova linha, eu preciso também criar um novo TD. Bom, e aqui a gente vai colocar, por exemplo, nós vamos colocar o nome, né, a gente vai colocar as informações que estão aqui, ó, nome, sobrenome e telefone. Então aqui a gente vai colocar rum, que é a minha variável, nome,
Vou criar um outro TD. Para ficar mais legível, vou concatenar isso daqui. Ponto. Ponto. Tá, então fica mais legível, acho, dessa forma, né? Só que aqui é barra. Mesma coisa aqui. Bem, vamos salvar e vamos tentar executar. Só tirar esse var dump aqui. Eu já tirei. Tem um erro aqui na linha 55. Faltou aqui o S. Ó, e aí ele mostrou pra gente aqui, então, os nossos clientes, tá? Só para vocês verem, eu vou tirar por hora esse código aqui e vou dar um var dump na variável rum, só para vocês verem que realmente é um vetor, é um array. Olha lá só para vocês verem, ó, ele retorna para mim um array com 4 elementos, tá? O primeiro elemento, no nome a gente tem José, no sobrenome da Silva, e-mail J Silva. Então, por isso que a gente fez dessa forma aqui, ó. Olha lá, ó. Rum, abre colchetes, né? Abre aspas, nome, fecha aspas, fecha colchetes. Isso daqui é um array, a gente está acessando o array. E o while, por que o while? Porque a gente a gente fez aqui uma iteração para a gente ir percorrendo, tá? O nosso array. Eu poderia, por exemplo, igual a gente fez aqui, criar uma variável e fazer um for each percorrendo o conteúdo dessa variável aqui, tá? Poderia também sem problemas, tá? Ia dar o mesmo resultado. Vou salvar aqui. Bom, a primeira parte então da nossa atividade, da nossa consulta está pronta. A gente fez a conexão, fez a consulta ao banco e está exibindo essas informações na tela. O que a gente quer fazer agora é o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, a gente vai transformar o nome
da pessoa num link. E quando a gente clicar nesse link, por exemplo, quando eu clicar aqui em José, eu vou ser redirecionado para uma outra página, que na verdade é um formulário, onde eu possa editar os dados desse meu cliente, tá? Para isso, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse campo aqui, que no caso é o nome da pessoa, num link, tá? Para isso, a gente vai utilizar uma função do PHP que se chama HTTP build query, que nada mais faz do que transformar para a gente cada linha num link, tá? Então, ó, aqui, antes do nome, a gente vai criar um link. E para a gente criar um link, como a gente já viu lá em HTML, a gente precisa de um elemento do tipo A. Então aqui a gente vai criar isso aqui dentro. Um elemento do tipo A, href, para onde a gente vai redirecionar, né? O href no link serve para gente colocar o caminho para onde esse link vai direcionar o usuário. Como eu disse para vocês, a gente quer transformar o nome no link e quando o usuário clicar nesse nome, a gente vai mandar para uma outra página PHP. E essa página vai ter um formulário onde vai permitir editar dados. Essa página ainda não existe, a gente ainda vai criar ela. Mas vamos já definir aqui que essa página vai se chamar editardados.php. Então eu quero mandar, esse link vai direcionar o usuário para editardados.php. Só que não é só isso. Eu preciso também, junto com esse link, eu preciso passar essas informações aqui, ó, o nome, sobrenome e o telefone. Por quê? Quando eu for direcionado para essa página editar dados, o campo nome já vai ter que estar preenchido com o nome do usuário, sobrenome com o seu sobrenome, o telefone, aliás, o e-mail, né, tá errado o título aqui, o e-mail com o e-mail do usuário. Aí, agora sim. Bom, então vamos lá. Para isso, a gente utiliza, depois do endereço, a gente coloca barra e ponto de interrogação. Isso significa que a partir daqui eu estou passando por meio da URL variáveis. E aí depois, por meio do vetor superglobal get, eu consigo pegar essas variáveis, tá? E aí a gente vai usar a função, como eu disse para vocês, http build query. Vamos salvar aqui.
tá. Aqui tem que fechar até guiar. Bom, tem mais alguma coisa? Aqui eu tenho que concatenar. Beleza. Tá vendo que ele mudou até aqui de cor? Porque isso aqui agora é um link. Pare o mouse e olha aqui só para vocês verem. Ó, eu vou parar o mouse aqui e depois vocês olham nesse local aqui do vídeo, que vai mostrar para onde esse link está direcionando, ó. Então, ó, esse link está direcionando para editar dados.php e aí, ó, aquela função lá, http build query, ela transforma os dados em variáveis. Então, eu estou passando por meio da URL numa variável nome, numa variável sobrenome, na variável e-mail, os dados do meu cliente e o código dele também. Então, depois, lá em editar dados, por meio da URL, eu consigo pegar esses dados, né, e exibir eles na tela, para que o usuário possa editar e depois salvar. Tá? Então, na próxima aula a gente vai ver isso. A gente vai criar esse arquivo editardados.php, pegar os dados que estão aqui na URL, que vocês estão vendo aí embaixo no vídeo, e exibir elas na tela. E aí depois a gente vai ter um segundo passo ainda, que é salvar, registrar essa alteração no banco. Tá joia? Mas aí a gente vai fazer isso na próxima aula. Até mais.